Muito obrigada. Dou a palavra ao João Grave para uma última intervenção, penso eu. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando por corroborar de uma forma muito rápida, sintética e quase telegráfica aquilo que acabou de ser dito. De facto, estavam os senhores impedidos legalmente de o fazer, tal como estavam as autarquias que deram origem à freguesia de Arroios e estavam todos os autarcas no país. E por isso é que a situação se acumulou, como há pouco disse, e tentando não me repetir, queria só esclarecer aqui uma dúvida, porque percebi que num primeiro momento se dizia, bom, é preciso que o Governo encontre uma solução, e pareceu-me que tínhamos dito antes que a solução já tinha sido encontrada, e agora voltei a ouvir que realmente em 2016 houve um desbloqueio dessa situação, desse constrangimento legal. Portanto, não será por aí que se mantém aqui. Eu queria ver, porque eventualmente estou aqui a elaborar um equívoco, eu aqui retribuo a companhia à Beatriz na iliteracia financeira, que é confessa há muito tempo, mas de facto o que me parece aqui é que há, com o pessoal, 2.370.000 euros, 264. E depois há mais 660.111 euros em pessoal de regime e vença. E não me parece que isto seja pessoal para fazer concursos públicos, psicotécnicos, etc, etc, etc. Portanto, eu também admito, e parece-me razoável que assim seja, que isto agora não tenha que ser uma avalanche de entradas para o quadro. Portanto, eu queria concluir esta questão aqui da precariedade, questionando o Executivo nestes termos. Admitindo que não se resolve a questão da precariedade, como disse desde o início, com uma varinha mágica de um dia para o outro, isto não é com estalar de dedos, a situação acumula-se de facto ao longo de décadas, há no Executivo prioridades de quais sejam as áreas, que tipo de funcionários, percebi que neste momento, por exemplo, os técnicos de ação social serão uma prioridade, mas neste ano de 2007, que aí vai, neste orçamento que aqui está, há prioridades definidas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo a palavra ao Executivo para responder a esta questão, pedindo que sejam breves. Já não conseguimos bater nenhum recorde, mas... Ora bem, respondendo à última questão que o António Grave levantou, de facto, aquilo que nós definimos em dezembro de 2015 era exatamente, como eu disse no início, e já me repeti, e acho que ou eu não sei expressar, ou então vocês estão muito dispersos e não ouvem o que nós dizemos. Pronto, nós definimos em 2015, no mapa de pessoal, que algumas pessoas do PSD votaram contra ou abstiveram, já nem me lembro, que criamos 23 postos de trabalho. Desses 23 postos de trabalho, 10 eram para técnicos superiores, 6 para 10 superiores. As áreas de atividade é espaço público, higiene urbana, é área administrativa, ação social, recursos humanos, contabilidade, acho que licenciamento, agora de cor não me lembro, mas grosso modo é transversal à instituição, exatamente, e nós fomos muito criteriosos porque não sabíamos o que ia acontecer em 2017 e então olhamos para o nosso organograma, percebemos quem eram as pessoas que eram necessárias e fizemos uma triagem e escolhemos 2, 3, 4 pessoas das áreas todas e chegamos a um número de 23 postos, sendo que desses 23 iniciamos o procedimento concursal, como eu disse, que está a decorrer e que terminou esta semana, foi lançado esta semana o resultado da prova de conhecimento, que é a primeira parte. Primeiro é curricular, depois é a prova de conhecimento, foi uma prova que aconteceu no técnico no fim de novembro. Foi uma manhã em que os candidatos, no Liceu Camões, eu disse no técnico, fizeram a sua prova, agora apresentamos os resultados em ata e segue-se a avaliação psicológica, que vai ser bastante grande porque há muitos técnicos que vão ter que o fazer. Portanto, será cerca de 200 pessoas, 60 e tal, que é bastante. E depois ainda será a entrevista. E, portanto, é um processo daquilo que eu sei pela empresa que nos apresentou o orçamento, é um projeto que vai demorar cerca de 7 meses e eu quero ser otimista, portanto, se nós já estamos na fase, na segunda ou terceira fase, as seguintes demorarão cerca de 2, 3 meses, por isso é que eu disse, admito que só no primeiro trimestre é que daremos por encerrado e a escolha será feita.
Isto também para dizer que, quando no início destas questões que agora foram respondidas, colocaram a questão, quer o Bloco, quer o PCI, até vocês, que no orçamento havia uma rúbrica muito elevada para prestadores de serviços, isso é natural, porque ainda ninguém mudou de tipo de vínculo. Portanto, o valor que vão receber até o dia em que passarem ao quadro é através da prestação de serviços. Nesse dia será a mudança de rúbrica para pessoal efetivo. Não, eu não sei se é esse valor que agora decorro. Eu só estou a explicar a parte operacional e técnica. Quanto aos valores, depois o tesoureiro explicará. Mas nos valores apresentados neste orçamento também está refletido o tal valor para a empresa, porque os próximos, como são muitos. Pois, está bem, mas pronto, agora eu só estou a explicar do procedimento, a situação é esta, e não tenho mais nada a acrescentar. E só refiro aquilo que disse há bocado. No primeiro trimestre é muito provável que apresentemos, quando fizermos a próxima Assembleia, que se faça uma alteração ao mapa de pessoal, se analisarmos que temos condições para abrir a mais, imagino, mais 20 postos de trabalho. É só isso. Agora explico o É o seguinte, é evidente que isto é muito prático, mas penso que é importante para esclarecer as pessoas. Não poderíamos, porque há limitações, ou seja, a lei que aprovou o orçamento para 2016 permitiu a contratação, a introdução no quadro, digamos assim, do pessoal, de pessoas que porventura estivessem com um vínculo precário, mas obviamente que há muitas limitações na contratação de pessoas para o quadro. E essas limitações, aliás, ainda estão em exercício, tanto assim que nós ainda estamos, isto também está ligado, obviamente, com o facto de, ainda, ao nível da União Europeia, ainda estarmos como país com déficit excessivo, digamos assim. Portanto, temos limitações em termos de gastos orçamentais, temos um limite ao déficit do Orçamento de Estado, e isso reflete depois nesta legislação que não permite às autarquias locais colocar no quadro, no fundo, quem pudessem pretender fazê-lo. Só para esclarecer este ponto. Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Vamos pôr à votação primeiro o plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PS, do PAN, com as abstenções do PCP, do Bloco de Esquerda e 2 abstenções do PSD, e os votos contra, 3 votos contra do PST e 1 do CDS. Vamos então passar à votação do orçamento e do plano plurianual de investimentos para 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PS e do PAN, as abstenções do PSP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PST e do CDS. Sim, eu disse. Não, eu disse a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda e votos contra do PST e CDS. Foi o que eu disse. Antes de passar ao ponto seguinte, queria só informar que as alterações que foram sugeridas à norma dos equipamentos desportivos da Junta de Freguesia de Arroz, que foi aprovada na sessão de abril, já foram introduzidos. Portanto, primeira questão técnica, não foi distribuído o documento, mas amanhã vai ser enviado por e-mail para todos os membros da Assembleia. Pode fazer uma declaração de voto. É muito rápida, só para dizer que o meu voto, e não do PSD, não há, assim, parece estruturas que mandam assim nas pessoas dessa forma despótica. Foi de facto diferente no plano de atividades, onde me abstive do orçamento, por um motivo muito simples. Concordando eu com atividades como, por exemplo, as da comunicação, acho que de facto certas zonas, e se calhar quase toda a freguesia sofria de um estigma, de uma imagem negativa que urge combater. Não posso deixar depois, em sede orçamental, de achar que as dotações financeiras que são atribuídas são, na minha modesta opinião, excessivas. E por isso a diferença de voto e o voto contra no orçamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vai ficar registada essa sua declaração. Vamos então passar para o ponto número 6, análise, discussão e votação do regulamento de apoio. Do regimento de apoio da Junta de Freguesia de Arroios. Passo a palavra ao Executivo para apresentar.
Umas palavras muito breves para dizer que se trata de uma proposta, um projeto de proposta que foi submetido à consulta pública, no Diário da República, e esteve também no nosso site durante 30 dias, e para dizer também que esta proposta que apresentamos aqui de regulamento relativo à concessão de apoios pela Junta de Freguesia é também fruto da interação com a oposição, nomeadamente com a bancada, com os membros desta Assembleia eleitos nas listas do Partido Comunista Português, que fizeram sempre muita questão e bem em que este projeto fosse submetido à consideração da Assembleia. Passo então a palavra à Assembleia que se queira pronunciar. Tem a palavra o Vítor. Boa noite a todos, Vítor Pinheiro, do CDS-PP. Vai ser muito rápido, só para referir que estranhamos que somente quase no final do mandato o Executivo tenha elaborado um regulamento de apoios, ainda para mais invocando a necessidade de transparência, pelo que se pode concluir que durante quase todo o mandato andaram a distribuir apoios com critérios pouco transparentes. Tomamos assim devida nota da marca de gestão deste Executivo. Contudo, votaremos favoravelmente o referido regulamento, mas não escamoteamos o efeito cosmético do mesmo, já que o grosso dos subsídios foram já atribuídos. Pronto, e era por outro lado só então para, quero o meu nome e em nome do CDS-PP, desejar ao Executivo da Junta, aos seus funcionários, aos membros da Assembleia e a todos os fregueses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Bem, não há dúvida que temos que nos congratular pela apresentação deste projeto de regulamento de apoios da Junta de Freguesia, o que andámos realmente durante estes 3 anos a solicitar, porque considerávamos que era devido por uma questão de justiça e de transparência. Naturalmente que o projeto de regulamento foi feito pelo Executivo, fizemos, lemo-lo, analisámos, não, muito sinceramente, na nossa opinião, consideramos ser talvez não ser um regulamento ideal, porque entendemos ser demasiado complexo para ser aplicado para algumas entidades. Isto é a nossa opinião. Depois, passando um pouco, como disse sempre, não temos muitas coisas, portanto, dizer sobre o regulamento. No entanto, queremos falar sobre o seguinte: no artigo 2º, no âmbito subjetivo, o número 1 diz: todas as entidades privadas sediadas no território da freguesia. Ora, esta designação de entidades privadas não nos parece, no nosso entendimento, correta, porque parece excluir aquilo, afinal, para que se pretende este regulamento, por exemplo, as entidades do setor não lucrativo, para quais este regulamento deve ser essencialmente dirigido. Ou seja, entidades privadas é algo, redutor. Depois, mais tarde, até porque nos artigos seguintes, sempre que se referem-se entidades e organismos, quer dizer, é assim algo que, pronto, no nosso entendimento não achamos correto. Depois há uma dúvida, portanto, mais à frente, mas isto é uma dúvida, é se as entidades e organismos são obrigados ao registro, mesmo que não pretendam pedir qualquer apoio à Junta, e se assim é, qual é o prazo dado para o seu cumprimento. Devo acrescentar que o nosso voto vai ser a abstenção,
mesmo congratulando-nos exatamente por a apresentação deste regulamento, que pensamos que é já um trabalho, já é algo que realmente se pode aplicar. No entanto, continua porque achamos extremamente complexos de aplicação para algumas entidades, como dissemos, e também não entendemos esta das entidades privadas. Já agora acrescento, isto agora é à parte, que realmente era impossível uma Assembleia de discussão do plano de atividades e orçamento ser igual ou demorar o mesmo tempo que uma Assembleia como a que se pretende intermédia, que é de setembro, porque não há os assuntos a discutir pela sua complexidade, tanto a Assembleia de Abril como a de Dezembro têm assuntos muito mais complicados e que realmente levam sempre a uma maior discussão e maior tempo. Portanto, é impossível. Isto, para o bem e para o mal, foi fixado um horizonte teórico, das 10h30. Tem a palavra o Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Queria só chamar a atenção para o Executivo relativamente à ordenação dos capítulos, uma vez que no capítulo 11 salta para o capítulo 13º. Ou seja, há aqui uma falha no capítulo 12º. Penso que, enfim, renumerando os capítulos, que a questão fica solucionada, uma vez que o capítulo 12º não existe. Ok? Portanto, passa do 11º para o 13º. Portanto, o que há a fazer é reformular a numeração dos capítulos. Dos artigos, peço desculpa. Exatamente, os artigos. Exatamente, os artigos, peço desculpa. Portanto, há que reformular a numeração dos artigos, uma vez que salta do 11º para o 13º. Enfim, é uma questão depois de renumerarem novamente os artigos. É só isso. Muito obrigado. Dou a palavra ao Pedro Louro. Pedro Louro, Partido Socialista. Eu não pretendia intervir. É muito rápido e não quero contribuir para o alongar do debate. É só o seguinte, é que estas questões todas que o Partido Comunista, que o Bloco fez, que o PSD colocou, se tivessem exercido direito à oposição e fizessem essas perguntas, já não precisavam agora de vir aqui fazer estas perguntas. Era o trabalho de casa, tipo, óbvio, que deviam ter feito. Não era vir aqui fazer um show-off, fazer estas perguntas e prolongar o debate desnecessariamente quando existe o direito à oposição. Era ter exercido o seu direito à oposição, que foi para isso que a lei a criou. É só isto que eu tenho a dizer. Tenho dito. Pedro Louro, Partido Socialista. Passo a palavra ao Executivo para se tem alguma coisa para dizer. Bom, relativamente à principal questão colocada por esta Assembleia, tem a ver com esta noção de entidades privadas. Isto depende da interpretação que se dá. O que lhe posso garantir é que é aqui entidades privadas por oposição a pessoas coletivas de direito público, ou seja, tudo o que não é uma pessoa coletiva de direito público é uma entidade privada para efeitos deste regulamento. O que abrange... Mas abrange também o terceiro setor, também abrange o terceiro setor. Depende da amplitude que se dá a esta noção. Mas se esta Assembleia entender que se deve introduzir uma clarificação neste sentido, enfim, é também, cá está, uma questão de interpretação do conceito. Admito que se possa, até sobretudo para um leigo, pois, admito que possa haver aqui uma fórmula mais feliz. O que garante é que, de acordo com o espírito, digamos assim, da legislação, entidades privadas são todas as que não forem pessoas coletivas de direito público. Não é? Pronto. Mas pronto, admito que a Assembleia quer introduzir uma clarificação a este respeito. Isso pode ser feito perfeitamente. Um outro esclarecimento que eu posso prestar é relativamente ao registro. Quais são as entidades que devem ser registadas? São as entidades que beneficiam dos apoios. É isso que eu posso dizer. Então ponho à votação o regulamento de apoios, tendo o Executivo o compromisso de renumerar os artigos, bem como esclarecer a questão das entidades a quem se dirige. Peço desculpa, podemos inclusivamente introduzir aqui uma referência a entidades cooperativas, por exemplo, para satisfazendo ONGs, etc. Sim, sim.
Sim, para fazer um glossário com as suas entidades Muito bem, que são... com certeza, com certeza. Sim. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado o regulamento com os votos a favor do PS, 2 do PST, 1 do PAN e as abstenções do PCP, Bloco de Esquerda, e o CDS também a favor, e as abstenções do PCP, Bloco de Esquerda e 2 PST. 3. Vamos passar então ao ponto número 7, análise, discussão e votação da alteração ao regulamento de organização dos serviços da Junta de Freguesia de Arroios, e passo a palavra ao Executivo para apresentar essa alteração. Boa noite de novo. Este regulamento foi aprovado conjuntamente com a norma de controle interno em abril do ano passado, só que entretanto o crescimento da Junta, o desenvolvimento das atividades obrigou-nos a fazer pequenas alterações e que se refletem neste regulamento que agora vos trazemos para aprovar. Não sei se querem dizer, se reconhecem aqui as alterações ou se é melhor eu enunciar. No fundo, as alterações são acrescentos arquivo geral, porque temos realmente uma unidade que está a trabalhar no arquivo, orçamento participativo, proteção civil, instalações e frota. E alargamos também na questão da cultura, abrimos atividades culturais e bibliotecas. Portanto, foi basicamente isso e secção de intervenção no espaço público e o posto de CTT na área do comércio e licenciamento. Portanto, eu não disse os espaços, mas as alterações foi no comércio e licenciamento com o posto de CTT, com a alteração da intervenção no espaço público, na intervenção social na área da cultura, atividades culturais e bibliotecas, e na Administração Geral e Finanças, onde introduzimos instalação e frotas, e os outros no apoio aos órgãos, que têm a ver com o arquivo geral, orçamento participativo e a proteção civil. E depois é evidente que estas alterações se refletem depois à frente nos detalhes, mas estão lá para analisar, eu sei que analisaram. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada. Penso que não há questões. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos todos fazer rewind. Tem a palavra, Fernanda. Não é? Peço desculpa, lamento que pronto. Peço desculpa por dizer, e aliás a primeira coisa, e vem na sequência daquilo que o Pedro Louro disse há pouco, eu lamento, nós realmente apresentámos o direito, como que peço desculpa, o direito de oposição, mas também uma das coisas é certa, nós não poderíamos pôr questões nem perguntas não, porque não tivemos acesso ao plano de atividades antes dois dias antes três dias, aliás, na sexta-feira, antes desta Assembleia. E além disso, eu quero fazer notar que as Assembleias são para isso mesmo, são para nós discutirmos aqui os problemas, para nós falarmos, para nós apresentarmos as questões e obtermos as respostas. É aborrecido estarmos aqui até à meia-noite ou um pouco mais, mas este é o nosso dever, é para isto é que nós cá estamos. Peço imensa desculpa. Agora, passando a este do Roland, peço desculpa porque me distraí um pouco, é chamar a atenção para o seguinte: isto é uma alteração ao regulamento, aprovado em abril de 2015, exatamente. E o que eu tenho a solicitar é que verifiquem, é que no fim, a data de entrada em vigor diz que é 1 de janeiro de 2015. Eu penso que isto é um erro, porque é 17, não é? Pronto, então era exatamente isto.
É a última, na última. Diz, data de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2015. Portanto, não está... Não é isso que fez o documento aí. E, aliás, a proposta até deveria ser, a proposta também diz que é do regulamento, mas a proposta devia de ser de alteração e discussão do novo regulamento, talvez, porque como o regulamento depois é um novo, deveria dizer assim, mas isso isso não é significativo. É pequenas alterações, mas pronto. Pronto, mas o mais importante é a data. Eu já emendei, obrigada. É a data. Obrigada. Tem a palavra a Beatriz Dias. Boa noite. Eu pedi a palavra para expressar a minha veementemente a minha discordância com a intervenção do Pedro Louro do PS. A Assembleia de Freguesia é um local democrático onde nós fomos eleitos para fazer esta discussão. Portanto, a discussão é feita aqui, mesmo que nós tenhamos exercido o nosso direito de oposição. Portanto, vir aqui dizer que os senhores tivessem feito trabalho de casa, poupavam-nos tempo, é uma afronta a todas as pessoas que votaram para nós estarmos aqui e representarmos os cidadãos. Não é nada de demagogia, o senhor teve a sua opinião, teve direito a ela, eu tenho direito à minha. Portanto, acho inaceitável que um membro eleito da Assembleia de Freguesia venha dizer que estamos a perder tempo a fazer o debate que devemos fazer no espaço onde nós devemos fazê-lo, que é aqui. E acho inaceitável que me interrompa também. Vamos passar à votação. Quem vota? É só um esclarecimento muito rápido relativamente ao direito de oposição do Plano de Atividades, Orçamento e do PPI, mesmo que tenham enviado, sempre foi debatido aqui e, portanto, não está em causa. Eu penso que o que foi referido foi ao ponto 6, ao regulamento de apoio da Junta de Freguesia de Arroios, uma vez que o mesmo esteve aberto, portanto, a consulta pública e portanto, publicado nos órgãos da Junta e também do Diário da República. Pronto, eu penso que era isso. Já agora só um esclarecimento. Eu acho que este Eu projeto... peço desculpa, mas vamos votar à votação. Penso que este ponto já foi suficientemente discutido e esclarecido, acho que já não vale a pena. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda e CDS. E PAN. Vamos passar ao último ponto. Espero eu que a gente acabe antes da meia-noite. Análise, discussão e votação da alteração da tabela de taxas para registro e licença de canídeos e gatídeos. Passo a palavra ao Executivo. Dizer nada porque lá está tudo explicado na documentação que entregamos. Se houver alguma dúvida. Alguém quer intervir sobre este assunto? Ana Mirra. Também acho. É para dizer bem. Então, Ana Mirra do PCP. Então, vimos felicitar a proposta que vem ao encontro do que apresentámos em dezembro de 2013, no sentido de haver isenção do registro e licença para os gatídeos e animais de companhia. Esta proposta vai para além, incluindo os cães potencialmente perigosos ou mesmo perigosos. Acreditamos que por trás desta proposta esteja um incentivo ao registro destes animais. O que compreendemos ser uma forma de ter conhecimento do número existente na freguesia e dos seus donos. Mas pensamos que só haverá resultados se houver um controle rigoroso às condições em que estes animais habitam, sua utilização e como interagem com as pessoas, socializam. Se calhar fazendo visitas regulares aos locais de residência e sempre que detectadas situações, digamos, menos boas, sejam denunciados ou reportadas. E a inexistência do registro deverá realmente ser alvo de sanção, especialmente para estes casos, que é o que vem exatamente no ponto 5, a licença anualmente sobre a... Pronto, está aqui expresso exatamente a coima, a aplicação de coima, caso a licença não seja renovada. Pronto, damos os parabéns, felicitamos, mas em relação aos animais perigosos temos algum receio, passando a redundância. Obrigada.
Se não há mais intervenções, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi votado a favor com os votos do PS, do PCP, do PAN, do Bloco de Esquerda, CDS, 3 PSDs e 2 abstenções do PST. Damos por encerrados os trabalhos. Terminamos antes da meia-noite, o que já não é o nosso horizonte teórico das 10h30, mas podia ser pior. Desejo a todos umas boas festas, em paz, como disse a nossa membro do Executivo Ana, numa altura em que realmente o mundo está muito estranho. Estamos no fim de uma era. Espero que este Natal corra bem para todos os membros da Assembleia e do público aqui presentes. Dou por encerrada a Assembleia. Boas festas.